Amém? Nós estaremos assim, lendo uma palavra. Vamos estar lendo a carta aos Romanos, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 em diante. Amém? Você que tem a tua Bíblia aí na tua casa, acompanha aí conosco. De repente você teve vergonha de vir até aqui, porque todos aqueles que tiverem vergonha perderão a bênção que o Senhor tem preparado. Porque todos aqueles que chegam até o Senhor jamais voltam de mão vazia. Mas se você está na tua casa e está acompanhando, que Deus ele possa derramar também das bênçãos dele sobre a tua vida. Amém? Vamos estar lá nas cartas aos Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinem-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui está uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, a qual vem dizer que nós agora temos uma escolha: ou viver segundo a carne, ou viver segundo o Espírito. O que é viver segundo a carne? Viver segundo a carne é você viver as paixões da carne, os desejos da carne, tudo aquilo que a lei de Deus condena. Porque muitas das vezes o que nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas, elas querem mudar aquilo que está escrito. Uma coisa eu tenho para poder te dizer, meu irmão: você não vai mudar aquilo que está escrito. Você pode viver a vida que você quiser viver nessa terra. Vive, se você está feliz vivendo desse jeito, continua vivendo, porque está vivendo homem com homem, mulher com mulher, e achando que Deus verdadeiramente tem que aceitar essas coisas. E a Bíblia está dizendo que Deus ele não aceita. Deus ele fez Eva e ele fez Adão. Ele fez para procriação, ele fez para poder verdadeiramente procriar sobre a face da terra. Porque Deus, quando ele olhou, verdadeiramente viu que todos os animais tinham um par, mas verdadeiramente Adão não tinha uma adjuntora, e Deus pegou, fez uma mulher. Então, muitas das vezes as pessoas, elas querem viver no âmago do seu pecado,
do seu prazer, da sua concupiscência carnal, e quer muitas das vezes que a igreja aceite isso, quer que Deus ele venha aceitar. E meu irmão, quero te dizer uma coisa: Deus ele nunca vai concordar com aquilo que o homem esteja fazendo na carne, ainda que o homem esteja bebendo, ainda que o homem esteja fumando, prostituindo, vivendo devassidamente sobre a face desta terra. Deus ele não vai concordar com esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque Deus é santo, a alma de Deus é santa, louvado seja o nome do Senhor. Ele abomina o pecado, e todos aqueles que estão vivendo no pecado estão mortos diante da presença de Deus, estão longe da presença de Deus. E é por isso que a palavra é pregada. Para quê? Para que verdadeiramente as pessoas venham sair da morte para a vida. Porque a inclinação da carne aqui traz a morte. Porque toda a humanidade já estava condenado. Isso não é agora, meu irmão. Toda a humanidade já estava condenada já. Sabe por quê? Porque Adão, ele pecou no jardim do Éden. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que a morte agora passou a todos os homens. Ou seja, o pecado se introduziu na natureza humana. Aonde verdadeiramente havia pureza, aonde havia, louvado seja o nome do Senhor, beleza, aonde havia paz, aonde havia gozo, foi destruído pelo pecado. Porque Adão verdadeiramente, ele estava no jardim do Éden, vestido de uma roupa de glória. Ele não tinha roupa feita de pelo de couro de animal ou de alguma coisa, não. Ele tinha uma roupa de glória. Então ali ele estava na pureza de uma criança, louvado seja o nome do Senhor. Ele não sabia o que era pecado, mas o Senhor falou para ele que colocou a árvore no meio do jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus ele deu uma ordem para que ele não viesse a comer daquela árvore. Ou seja, foi o próprio Deus que falou com ele. Não tinha nada escrito para que Adão pudesse ler e caísse em contradição, não. Ou que alguma outra pessoa pregasse para ele, dissesse para ele, não. Mas foi Deus, é que o próprio Deus, o Criador de todo o céu e de toda a terra e de toda a humanidade, falou para Adão que no dia que ele olhasse, tocasse e comesse daquele fruto, ele morreria espiritualmente. E ali verdadeiramente diz a palavra que não foi Adão que pecou, quem pecou foi Eva, mas ele tinha recebido de Deus a incumbência de guardar o jardim do Éden. Porque Deus ele não tinha pacto com Eva. O pacto de Deus era com Adão. Adão é que era verdadeiramente ali o guardador do jardim do Éden. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele preferiu ouvir a voz da sua companheira do que a voz de Deus. Então ele transgrediu os mandamentos do Senhor. E por isso ele foi lançado fora do jardim, e Deus agora lhe fez roupa, e ele agora tinha que estar vestido. E agora, quando ele não tinha o pecado em si, mas agora o pecado verdadeiramente entrou em Adão. Por que o pecado entrou nele? Por causa da desobediência. Porque a desobediência, a maldade, já estava verdadeiramente em Satanás, em Lúcifer, aquele que era o anjo de luz, que pecou contra Deus. Então Deus verdadeiramente o lançou para baixo da terra, para o abismo, para o inferno. E agora verdadeiramente os demônios, Satanás, louvado seja o nome do Senhor, tinha, ou seja, tem esse poder de verdadeiramente agora fazer com que o homem venha estar aprisionado nesse pecado. Porque como é que o diabo faz o homem estar aprisionado no pecado?
é colocando desejo no homem, de homem verdadeiramente fazer coisas que ele nunca imaginou que ele pudesse fazer, dizendo que ele verdadeiramente vai ter uma satisfação melhor se ele fizer aquilo. Se ele tiver 2 mulheres, ele vai se sentir melhor. Se ela tiver 2 maridos, ela vai se sentir melhor. Então tudo isso é o desejo da carne do homem. Quando verdadeiramente Gálatas capítulo 5, versículo 19, se me falha a memória, vai dizer que na nossa carne está todo o pecado, todo o engano, todo o erro. Está ali a prostituição, a lascívia, o adultério, a fornicação, o homicídio, a bebedeira, a mentira, a inimizade, tudo está na carne do homem. Mas o diabo, ele vem para poder apresentar o homem, que o homem ele pode saciar tudo daquilo que está sobre a face da terra, porque tudo aquilo foi criado para o homem. E é por isso que existem muitas pessoas com alguns provérbios verdadeiramente na boca, dizendo, não, tudo Deus fez para o homem curtir. Não, meu irmão, quero te dizer uma coisa. Deus, ele fez todas essas coisas, mas o pecado, ele começou a tomar conta de cada lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus agora, para poder nos proteger, para poder proteger o povo dele, Deus, ele colocou um limite. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu e você não podemos transpassar esse limite, porque Deus, ele colocou também um limite para Adão, e falou, Adão, daqui para lá você não pode passar, porque se você passar, você vai pecar contra a minha santidade. E é assim que os homens estão vivendo sobre a face desta terra. E o diabo, ele tem usado os homens grandes para poder fazer lei, para poder aprovar verdadeiramente aquilo a qual as pessoas falam, que é a felicidade, que é a família. Não, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, o homem ele pode fazer a lei que ele quiser fazer, mas ele não vai conseguir mudar o coração de Deus, ele não vai conseguir mudar as sagradas escrituras. Quem verdadeiramente perderá são aqueles que acompanharem essas leis verdadeiramente, que o homem verdadeiramente está aprovando para poder fazer contra a palavra do Senhor, para poder trazer ira para suas próprias vidas. Porque nós vimos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o homem, ele quer se sentir feliz, não importa a maneira, mas eu te digo, aquele que viver na carne, vai padecer na carne, vai morrer, vai perder a salvação, tudo. Sabe por quê? Porque você deu ouvido a umas leis que foram criadas aí, porque todas as leis que eles criam, é somente para poder ganhar dinheiro, é somente para poder satisfazer o ego do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo aquilo que eles estão fazendo, tudo aquilo que eles estão apoiando, vai voltar contra eles mesmos, vai entrar dentro das suas casas, vão destruir a sua família, porque o homem, é o próprio homem que destrói a sua família, é o próprio homem que destrói a sua casa. Ele está criando certas coisas, mas essas coisas vai lá na frente, vai fazer como um bumerangue, vai voltar para ele, porque o homem, Deus, ele deu sabedoria ao homem. E que o homem fez? O homem criou arma, o homem criou bomba, verdadeiramente o homem criou todo tipo de armamento para poder destruir o semelhante. E ele acha que verdadeiramente ele não vai ser destruído, ele acha que ele não vai morrer um dia, porque, meu irmão, quero te dizer uma coisa, o diabo, ele não tem pacto com o homem, ele não tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ali aquela verdade com o homem. Tudo aquilo que ele promete o homem é de falsidade. Sabe por quê? Porque o diabo é mentiroso, ele não pode falar a verdade, nele não há verdade, ele não tem como expressar bondade, ele não tem como falar a verdade, nem uma palavra, ele não tem como. Então, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, aquele que verdadeiramente pode tirar a sua própria vida é aquele que está do teu lado. Nós temos visto muitas coisas acontecer, pessoas verdadeiramente que estavam,
Como assim elas falam, né? Se divertindo, bebendo com seus amigos, e aquele que estava bebendo com ele do lado dele, tira o revólver, atira nele, tira uma faca, enfia nele e mata ele, ele perde a vida. Ou seja, é a vida que as pessoas estão achando que são boas de se viver, perdendo a salvação por causa de nada. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, verdadeiramente estão sofrendo no lago de fogo. Porque aqui a Bíblia, meu irmão, ela é bem sincera naquilo que ela está dizendo. Nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Para você andar no Espírito de Deus, você tem que aceitar a Jesus Cristo. Não adianta você dizer que vai na igreja, não adianta você dizer que vai na missa, não adianta dizer que você vai na sua rede, não adianta mesmo. O negócio é você aceitar a Jesus Cristo. Você tem que aceitar e se sentir liberta de toda a prisão que o adversário tem lhe aprisionado. Ou seja, se você bebia, você não vai beber mais. Se você fumava, você não vai fumar mais. Ou seja, todos os tipos de coisas ao contrário que você fazia, você não vai fazer mais. Agora o teu coração é outro. Você vai procurar agora fazer o bem. Você vai procurar praticar agora a justiça. Você agora não vai ser aquela pessoa contendeira. Você agora não vai ser aquela pessoa que inflama verdadeiramente certas brigas. Você vai ser agora apaziguador. Sabe por quê? Porque a vida muda. Só Jesus, ele pode mudar a vida do homem. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, para que eu e você, meu irmão, possamos entrar no reino do céu, temos que aceitar a Jesus Cristo. Temos que viver na presença de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele se sacrificou para que eu e você viéssemos ter o direito de vida eterna. Ele não ia fazer isso à toa. Não, ele fez tudo aquilo pensando em mim, pensando em você. Lembra uma coisa, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em tudo enquanto é lugar que você imaginar, Deus está. Tudo que você pensar, Deus está sabendo o que você está pensando. É por isso que a palavra está dizendo para que eu e você viemos nascer de novo. O que é nascer de novo? É aceitar a Jesus Cristo. É viver uma nova vida. É abandonar esse mundo de pecado, esse mundo de horror. Porque, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, como diz a palavra do Senhor, que aquele homem riquíssimo tinha uma fazenda, conquistou aquela herdade, ou seja, ele herdou dos seus pais aquela fazenda, e naquele ano, a colheita dele, meu irmão, deu imensamente maravilhada, mas ele já estava com o coração perdido. O coração dele já estava nas coisas da terra. E ele disse para a sua alma: alma, tem grandes coisas em depósito, pode comer, beber e folgar. Ou seja, podemos viver nessa terra à vontade agora. Temos dinheiro para poder viver 3 vidas nessa terra. Não é assim que as pessoas falam. Mas aí vem uma voz do céu: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado para quem será? E o evangelho de Jesus, meu irmão, é totalmente diferente. Quando Jesus ele chega no sermão da montanha, ele vai dizer que dos pobres é o reino do céu. Ele manda que as pessoas venham vender aquilo que tem para poder repartir com os pobres. Ou seja, Jesus verdadeiramente ele veio para poder trazer mudança para o povo dele. Porque o povo de Israel, o povo estava preso na amargura, o povo estava preso no ódio, porque a nação de Deus era regida por Deus, mas Deus verdadeiramente, na sua ira, ele deu rei para o povo pediu um rei. Não, nós queremos um rei para poder guerrear as nossas guerras,
Mas eles tinham Deus como rei, mas eles rejeitaram Deus, porque eles queriam viver as práticas da terra. E agora, mesma coisa está acontecendo com a humanidade. A humanidade quer viver as coisas da terra, quer praticar as coisas da terra. Está rejeitando Jesus Cristo como rei. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem rejeitou tudo aquilo que ele poderia ter a riqueza dele, mas verdadeiramente ele teria que ter também a vida, em primeiro lugar com Jesus Cristo. E muitas das vezes, as pessoas estão perecendo por não entender o Evangelho, ou por não entender, ou por não querer aceitar a verdade, porque a verdade ela é uma só, ela não vai ser decodificada, ela não vai ser codificada, ela não vai ser mudada. Ainda que os homens estejam fazendo lei para poder aprovar uma nova Bíblia, para poder fazer uma nova Bíblia, que faça. Não vai mudar em nada, meu irmão. Não vai mudar. A única coisa que eles estão fazendo é trilhando um caminho para suas próprias perdição. Mas a Bíblia, a palavra, todos aqueles que tiverem que ser salvo, vai ser salvo. Sabe por quê? Porque a verdade está sendo pregada. Não adianta. O homem, louvado seja o nome do Senhor, o porquê que verdadeiramente eles querem criar uma nova Bíblia, uma nova lei, para eles poderem também viverem nesse pecado, para eles poderem trazer um estatuto para eles, e eles ter verdadeiramente um montão de mulher, louvado seja o nome do Senhor, assim verdadeiramente como os outros países têm. Então eles querem chegar até esse propósito. Para quê? Para que eles venham ter muitas. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro. E eles não querem somente ter uma esposa. Eles querem ter verdadeiramente várias. Então é por isso que eles vêm criar uma nova lei. Porque, ou seja, se eles tiverem 10, 20 esposas, ninguém poderá falar nada contra. Por quê? Porque está na lei. Mas contra Deus é pecado. Não adianta. O homem pode aceitar o outro homem verdadeiramente com harém de mulher, mas diante de Deus é pecado, e ele vai para o inferno, e todos aqueles que estão com ele. Abadacandarabachebe. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus ele não deu o filho dele para o homem viver na carnalidade. Deus ele enviou Jesus Cristo para que o homem abandonasse o pecado, para que o pecado fosse destruído na calabachebe, na nossa carne, através da nossa aceitação a Jesus Cristo, e o sangue dele verdadeiramente nos limparia, nos colocaria mais alvo do que a neve, e o nosso nome verdadeiramente estaria escrito no livro da vida. Então não perca a oportunidade. É hoje, meu irmão, escreva o teu nome no livro da vida. Abandona o pecado, abandona essa vida de falsidade, esse ego do coração. Deixa Deus trabalhar, meu irmão, porque eu sei que você quer morar no céu. Eu sei que você quer morar no céu, porque o teu lugar está lá preparado. Mas você tem que tomar iniciativa, você tem que largar o mal, você tem que largar o pecado, para que Deus possa escrever o teu nome no livro da vida. Porque o livro vai ser aberto, e somente o desejo de morar no céu não vai te trazer resultado. O que nos traz resultado é dar o primeiro passo e reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Não caia no engano dos homens, dizendo que todos os caminhos levam ao céu. É mentira. Jesus ele falou. E Jesus é o verdadeiro. Nele não se achou engano nenhum. Nele não se achou pecado. Tudo aquilo que Jesus falou é verdadeiro. E ele falou uma coisa certa: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem aceitar Jesus Cristo está aceitando a vida para poder encontrar com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus está fazendo um convite. Vinde todos
todos verdadeiramente a Ele, todos os pecadores, e verdadeiramente confessem seus pecados, para poder encontrar descanso para vossas almas. Então, meu irmão, é só Jesus que pode dar descanso para a tua alma. Porque verdadeiramente, às vezes, você pode se sentir fadigado, se sentir chateado. Não, meu irmão, é a sua alma, é a tua alma que está gemendo, ela está cansada do pecado, porque a carne, ela transmite para a alma toda abominação, e a alma verdadeiramente vai rejeitando tudo aquilo. Muitas das vezes, no início, parece tão bom, né, o pecado, parece tão bom, parece até uma alegria aquilo, mas quando vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, aquilo já está chateando já. Por quê? Porque todo final de semana é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa, todo o mesmo aborrecimento. Aí muitas das vezes alguém manda uma mensagem positiva dizendo que vai mudar. Não vai mudar, meu irmão. Não adianta, não vai mudar. Podem colocar a melhor frase, pode pegar, tirar do melhor livro, de melhor autor, de poeta, colocar aquela frase bonita de autoestima. Eu vou te dizer uma coisa, não vai mudar nada. Vai continuar a mesma desgraça. Sabe por quê? Somente a palavra pode mudar a situação da vida do homem. Somente a palavra. Por quê? Porque nenhum livro verdadeiramente tem poder. Nenhum deles. Você pode ler, pode fazer um montão de coisa. O único que tem poder é a Bíblia Sagrada. Eu quero ver verdadeiramente você pegar algum desses livros e tentar pregar para alguém se converter. Não vai. É somente a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque não é do homem. É o próprio Jesus Cristo que está falando com o homem. O homem, ele só é um canal para poder levar a mensagem ao coração do homem. Porque até os anjos que estão no céu atentaram para poder fazer essas coisas que eu e muitos estão fazendo sobre a face dessa terra. Mas Deus, ele preferiu escolher eu e os demais para poder fazer esta obra. Para que ele falou verdadeiramente no Jardim do Éden que o nascido de mulher pisaria na cabeça do diabo, e a sua descendência também, meu irmão, continuaria marchando sobre o inferno com um sapato de fogo. E é por isso que eu e você não podemos parar. E é por isso que eu e você, meu irmão, não podemos desistir de pregar a verdade, ainda que a nossa vida venha a ser ceifada desta terra. Porque a única coisa que os homens podem fazer é isso, matar, mais nada. O que ele pode fazer além disso? Mais nada. Pronto, matou, acabou. Para nós sim, mas para eles não. Porque para nós verdadeiramente, meu irmão, quando morremos pela causa do Senhor Jesus Cristo, somos verdadeiramente glorificados diante de Deus. Somos porque Deus, ele sente prazer na morte do seu justo. Porque morremos por uma boa causa. E esta causa, meu irmão, é a causa de Jesus Cristo. Então, se você tiver que padecer, padeça por aquilo que vai te dar a vida eterna. Não padeça por aquilo que vai te dar a condenação eterna. Jesus verdadeiramente é o único que pode nos trazer esta salvação. E você sabe muito bem disso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Porque muitos estão esperando a sua vida mudar. Não, se Jesus fazer isso, se Jesus abrir essa porta, se eu conseguir esse trabalho, se eu fizer aquilo outro, aí eu aceito a Jesus. Ei, pode até acontecer, não vou dizer que não pode até acontecer, meu irmão. Mas isso em milhares e milhares e milhares de pessoas, Deus escolhe uma. Talvez essa pessoa não seja você. Porque muitas das vezes a bênção que Deus tem para te dar é maior daquela que você está pedindo. E para Ele te dar essa bênção, você primeiro precisa ouvir a voz dEle. E verdadeiramente voltar para os caminhos dEle. E aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador da tua alma.
Não deixe que a tua carne venha te enganar. Não deixe que o desejo, a concupiscência que está no homem venha te enganar. Porque, meu irmão, não adianta. Muitos fizeram muitas coisas, mas morreram, e aí? Nem se lembram mais deles. Olha quantas pessoas importantes morreram e ninguém mais se lembra. Sabe por quê? Porque verdadeiramente, meu irmão, não estão mais no céu. E se você olhar para a palavra, você vai ver que a todo momento, aqueles que morreram com Cristo estão sendo anunciados a todo tempo. E aqueles que morreram sem Cristo também estão sendo anunciados, sabe para quê? Para que você não venha perder a salvação. Porque nós não pregamos, não falamos do inferno com satisfação, não, meu irmão. Falamos com tristeza na alma. Porque o inferno não foi feito para o homem, mas o homem, por causa da ganância, do pecado, de toda a vaidade, ele está indo para lá. Não é Deus que lança o homem no inferno, é o homem que transgride a lei de Deus e vai para lá. Porque está chegando o dia a qual Deus irá julgar toda a humanidade. Aí eu te pergunto uma coisa, se eu te perguntasse hoje, se você morresse agora nesse momento e estivesse diante de Deus, você seria salvo ou você seria condenado? Se você disser para mim que seria salvo sem ter aceitado Jesus Cristo, eu vou dizer que você é um mentiroso. Porque, meu irmão, Deus, se tivesse que nos julgar o homem nesse momento, ele julgaria o homem segundo os seus mandamentos. Talvez hoje você já mentiu, talvez hoje você já falou mal de alguém, talvez hoje você já desejou a mulher de alguém, o marido de alguém. Então, muitas coisas, você já quebrou os 10 mandamentos do Senhor. Então, seria condenado por certas coisas. Falou o nome de Deus em vão. Então, tem muitas coisas que as pessoas não estão atentando e achando que são merecedores de entrar no reino do céu. Quero te dizer uma coisa, nenhum de nós somos merecedores de entrar no céu. A única coisa que nos faz, que nos dá o direito de entrar pelas portas da mansão celestial é o sangue de Jesus Cristo. Então não perca a oportunidade hoje. Não perca esta oportunidade. Deixe essa palavra falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Se sinta mesmo um pecador. Fale para você mesmo que você precisa se converter. Fala para você mesmo que você precisa de Jesus. Começa a se analisar, começa a se